gente, tudo bem? Bem-vindos à última aula dessa primeira semana do Discutindo Políticas Públicas, em que eu falei um pouquinho sobre as bases históricas e teóricas para a gente pensar criticamente o conceito de políticas públicas e as ações dos estados, sejam eles pensando na institucionalidade, na legalidade das ações estatais, sejam nas disputas pelo governo, ou seja, nas disputas por prioridades para a alocação de recursos públicos que são escassos. Então, retomando algumas coisas que eu acho que talvez a gente não tenha falado com tanta ênfase, é importante lembrar que todas as vezes que estamos falando sobre políticas públicas, também estamos falando para esferas além do Estado, então estamos falando sobre todos os setores sociais, o Estado, o mercado e a sociedade civil. Também estamos falando de todas aquelas demandas que podem compor a agenda dos governos. Então é importante a gente pensar sobre isso, pensar sobre as pressões sobre o Estado. Nós também conversamos sobre alguns conceitos que parecem fundamentais para compreender a formação das sociedades modernas e lembrando que nós ainda estamos no período moderno, né? Ainda somos consideradas ainda estamos sendo consideradas pessoas do período moderno, do período das sociedades capitalistas. Então a gente tem que lembrar que alguns conceitos como poder, território, classe social, nação, né, que esses outros conceitos também são importantes para a gente classificar a vida em sociedade e pensar como é que a gente pode construir políticas públicas pensando, claro, nesses interesses que são contraditórios, mas também com um viés do bem-estar social e da justiça social. Nós também falamos um pouquinho ao longo dessas aulas sobre como as políticas públicas se referem a um conjunto de disciplinas e não só, por exemplo, a ciência política. É uma área inerentemente multidisciplinar, então todas as pessoas de todas as áreas de trabalho têm que conhecer algumas coisas relacionadas a esse tema. E lembrando também que existe sim uma crítica, por exemplo, uma crítica muito bem feita que o Marx faz, que não é porque nós somos parte de uma classe social ou parte de uma categoria populacional que nós representaremos dentro de uma democracia liberal os interesses da nossa classe. E também o Foucault vai dizer que não é necessariamente porque nós temos um saber que nós conseguiremos influir no poder, ou seja, conseguiremos ser bem-sucedidos na disputa pelo direcionamento e pelo sentido da vida social, como Weber está colocando. Então a gente tem um conjunto de autores até esse momento que nos auxiliam a refletir mais criticamente sobre esse tema. E aí a Silvia Federici, que eu trouxe para vocês na última aula, é uma mulher, uma historiadora muito importante para a gente pensar como se dá a reprodução da vida social, ou seja, o trabalho reprodutivo não remunerado e como é que a carga, não só mental, mas a carga de trabalho acaba recaindo sobre mulheres e como elas são as escolhidas atualmente para essa maior precarização da vida, sobre a qual o Foucault, por exemplo, estava falando do categorias populacionais em que se deixa morrer. E aí, boa parte das mulheres pobres, né, a gente tem tido um empobrecimento mundial dessas mulheres, por isso que a gente fala de empobrecimento feminino e de pobreza, né, o feminino da pobreza. Então, esses são conceitos muito relevantes para a gente não esquecer que, ainda que tenha uma parte técnica do ciclo de políticas públicas, conceitos referentes o que é a avaliação de políticas públicas, o que é a análise de políticas públicas, então o que é uma formulação de agenda, o que é a composição de uma agenda, o que é a formulação de uma política pública, o que é a avaliação, né, o que é o encerramento, tudo isso parte de uma discussão mais técnica sobre a política pública em si, mas que esta discussão não pode ser desconectada de uma compreensão mais global sobre a vida social, porque senão a gente vai fazer uma discussão vazia e opor técnica à política, sendo que essas duas categorias não estão opostas, elas estão em tensão mais do que em oposição. Então, nós não podemos esquecer essa formulação de interesses,
negociação relativa à vida social, negociação relativa aos recursos existentes, aos recursos financeiros, aos recursos humanos existentes, quando a gente está falando de políticas públicas. Então não é meramente uma questão de técnica e saber, porque também sabemos e conhecemos aqui o conceito do o par Foucaultiano, que é a condução da vida social por meio de quem tem poder, e esse poder não necessariamente está no Estado, esse poder ele pode ser pulverizado, e aí a gente viu a Silvia Federici falando da construção da misoginia e do poder masculino por meio de uma autorização da violência sexual, mas não que o poder estivesse no Estado, não era o Estado que estava violentando sexualmente mulheres, mas dessa autorização constante dessa violência sexual. Então, desse passar o bastão, desse passar a legitimidade, não para o Estado, mas para aqueles homens daquelas sociedades. Então, nós temos visto uma série de questões aqui que indicam os focos que a gente pode dar ao discutir o tema das políticas públicas. Nós temos uma diversidade de questões que atravessam esse tema e os modelos sociológicos de análise e compreensão da sociedade, do Estado moderno, são. Eu considero que eles sejam relevantes para a gente pensar o que é Estado. E aí eu vou começando a finalizar dizendo que Estado não pode ser pensado como um bloco monolítico mais, como se fosse simplesmente o condutor, por exemplo, eu discordo nesse sentido um pouquinho das análises do Marx sobre como se ele fosse um condutor simplesmente da burguesia. Isso ainda é verdade em alguma medida, claro, mas ele não pode ser considerado um bloco monolítico, porque quem está no Estado, quem está fazendo o Estado, os servidores e as servidoras do Estado, e não só quem está nos cargos de gestão mais altos, fazem o Estado todos os dias. O Estado é algo que está em processo, ele é um processo tanto de relação com a sociedade, como de relação entre as partes dele mesmo. Então, vamos lá. Ele não é um bloco monolítico porque o Estado não é um sujeito que pensa de uma única forma. Ele é composto por uma variedade de sujeitos que estão tentando o tempo todo conduzir as ações estatais para um lugar ou para outro, disputando por meio de saberes e de poderes quais são os melhores rumos para a sociedade. Então existe sim uma permeabilidade no Estado que é importante a gente ter em conta, porque senão a gente vai entrar num fatalismo relativo ao Estado. Então, essas são algumas das considerações iniciais para que a gente possa construir outras próximas 4 semanas de uma forma mais interessante e crítica. Eu gostaria que vocês comentassem sobre os vídeos no fórum, tirassem dúvidas, fizessem perguntas. Vamos conversar um pouquinho. Aproveitem essa primeira semana para a gente conversar, para a gente se conhecer melhor, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre o que vocês aprenderam, o que vocês concordam, o que vocês discordam, o que acharam interessante ou não nessas aulas, para que a gente possa já ir se afinando para as próximas semanas, tudo bem? Muito obrigada, eu deixo vocês aqui. Tchau!